Hora de conversar com Mônica Bergamo. O governo discute internamente ali, a boca pequena, sem ninguém ouvir. Se a gente perguntar, eles vão negar. Se não chegou a hora do Lula diminuir as críticas ao Banco Central e a seu presidente. Mônica, bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa semana começa com essa notícia aí desse avião, mas, pelo visto, é uma notícia que né, os feridos estão sendo tratados, mas, enfim, a semana começa na nossa vida aqui do dia a dia com a celebração dos 30 anos do Plano Real, né, e com a expectativa de como vai se comportar o dólar nessa semana, que atingiu picos de R$ 5,59 na sexta-feira, né, Megali, o maior valor desde 10 de janeiro de 2022, e a gente sabe que quando o dólar sobe muito, isso tem um impacto na inflação, por isso que fica todo mundo preocupado. Essa alta foi acreditada por diversos economistas e analistas, as falas do Lula contra o Banco Central, e agora a dúvida é se o presidente segue no ataque ou recua um pouco. O Megali, havia um entendimento no governo, há algumas semanas, eu acompanhei isso mais ou menos de perto, de que o presidente da República deveria ir a campo para se contrapor a um movimento que eles perceberam do mercado, que no entendimento desses auxiliares do presidente visava exigir que o governo se dobrasse, né? Dobrasse os joelhos e concordasse em discutir temas como mudança no cálculo de reajuste do salário mínimo, que pressiona o gasto com a Previdência, desvinculação de reajuste de benefícios do salário mínimo, alterações na vinculação dos orçamentos de educação e saúde à receita. Isso chegou com muita força, essa discussão, e são várias coisas que o presidente da República não tem condição política de fazer pela base eleitoral dele, de onde ele vem, e de quem o elege, de quem o apoia, e não quer fazer, mais do que tudo, não quer fazer. Então seria preciso, vamos dizer assim, sair, ir à luta e dizer definitivamente que não vai fazer nada disso, mas também explicar suas razões e as suas perspectivas. E o Lula, então, saiu a campo, deu uma série de declarações, deu uma série de entrevistas, não perdeu oportunidade de, em todos os lançamentos de governo, falar sobre esses assuntos. Essas declarações mexeram com o mercado, e apesar dele dizer que não mexeram, né, porque um dos saltos do dólar ocorreu 15 minutos antes dele começar a dar uma entrevista, a verdade é que as declarações dele ao longo da semana influíram, sim, no preço aí do dólar. Mas o fato é que há agora o entendimento sendo discutido de que é preciso recuar um pouco, acalmar um pouco o chamado mercado, porque não se trata, né, Megali, de uma disputa como qualquer outra, como a que você tem, por exemplo, Megali, num divórcio, né? Num divórcio, você endurece de um lado, o outro endurece do outro, depois todo mundo marca posição e senta para conversar nas mesmas condições. Não, as condições em casos de economia, né, podem se deteriorar a tal ponto que quando o governo for conversar, a inflação já pode estar correndo o risco de subir muito, os fundamentos econômicos já podem estar muito alterados para pior. Então, em vez de se fortalecer, o governo, se não souber usar o tom correto, pode se enfraquecer, apesar de falar alto. Então, é isso que está sendo conversado hoje no governo, sobre a necessidade do Lula arrefecer um pouco as críticas dele, já deu os recados dele, já deixou as coisas claras do que ele não vai fazer, qual é a linha vermelha dele. Então, agora seria a hora de as coisas se acalmarem um pouquinho. Hoje o presidente embarca para a Bahia, vai dar mais uma entrevista para a Rádio Princesa, em Feira de Santana, vai lançar programas de governo, vai anunciar investimentos em rodovias em Feira de Santana, vai para Salvador, faz mais anúncios. Então a oportunidade hoje não vai faltar, Megali, para a gente, para ele se expressar, para ele falar e para o mercado precificar o que ele falar. Então vamos aguardar que hoje vai ser um dia aí que a gente vai sentir se Lula segue na mesma toada, se ele se convenceu de que está na hora de também dar uma arrefecida, ou se ele vai seguir aí no ataque, Megali. Mônica, o quanto essas sugestões, esses conselhos ao presidente tem a ver com o fato de o Lula ter, na minha opinião, cruzado um limite civilizatório na semana passada ao chamar de cretinos aqueles que associavam suas falas à alta do dólar, enfim, igualando-se ao ex-presidente que, enfim, xingava e aspergia perdigotos lá e xingamentos a cada vez que abria a boca em frente ao microfone. Não, eu acho que não é isso não que está em discussão. Ninguém vai discutir com o Lula, né, o Megali.
Bem, uma coisa curiosa quando a gente vai vendo, conforme foi mudando isso com o Lula, né? O Lula era, enfim, um sindicalista, aquele companheiro, vamos dizer assim, dos seus próprios ministros, né? Mas agora existe uma reverência muito grande ao Lula. Ninguém chega para o Lula e vai discutir. Eu duvido que alguém tenha essa conversa, talvez a Janja, mas falar, você falou demais com esse tom que você está falando aí, ou seja, essas palavras não deveria ter falado. Eu acho que não, eu acho que tem a ver mesmo com o desenrolar aí, a evolução dos fundamentos econômicos, a evolução do dólar, como as falas dele. Ele tem que falar, né, Megali? Eu acho que o presidente da República tem que falar o que vai ou não fazer. Goste do mercado ou não, esteja correto ou não, ele precisa ser claro, e ele está sendo. E ele sentiu a necessidade de ser e foi para deu uma série de entrevistas, não foi casual, e falou uma série de vezes. E isso teve um impacto. Então agora é a hora de deixar a poeira baixar. Isso é a opinião de muitas pessoas. Eu conversei com mais de uma pessoa no governo que acha isso. Mas acho que não tem a ver com essa fala específica aí que você está corretamente apontando como um tom inadequado, vamos dizer assim, né? Mas o ex-presidente fazia muito pior, fazia. Mas a Bolsonaro, no trato com a imprensa e no trato com pessoas em geral, não deve ser usado para régua de comparação nenhuma. O Lula, independentemente do que fez o outro presidente, ele foi extremamente deselegante bom, não preciso nem falar, né? Você não reclama de atitudes de outras pessoas adjetivando essas pessoas, chamando de cretino, imbecil, FDP. Você ataca o argumento e não a pessoa. Isso deveria ser óbvio, especialmente para o presidente da República. Agora tem um ouvinte aqui que está nos cobrando, Mônica. Vocês não vão falar que o Lula comprou a Azul? Tá circulando isso de novo, novo, comprou né? Azul. Aí eu fui lá ver um boato, né? De que ele e o Lulinha, uma fake news, teriam comprado a Azul. E aí o texto vem, boicotem a empresa. Gente, isso é mentira. Eu recebi isso no WhatsApp também. Não vou de mentira, Azul, gente. O Lula comprou Azul. É mentira. A gente voou de Azul ontem, por isso que eu recebi uma estrelinha vermelha, então, junto com no peito. Fone de ouvido, estrela vermelha pra colocar no peito. E sabe o hino do PT? A mantinha vermelha? Então, significa, era por não é isso mais azul. Que a manta era vermelha agora. Trocou. Entendi. E que na sessão de músicas da entretenimento tocava Internacional Comunista. Isso. E depois Lula lá tocava também, lembra? Faz sentido, faz sentido. Gente, isso é um boato, isso é uma fake news, pelo amor de Deus. Mônica, uma boa semana pra você, até amanhã. Então, até amanhã. Valeu.